Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. A Orange Foods chegou para você que não tem tempo de cozinhar, mas não abre mão de sabor e qualidade. E, é claro, praticidade. São refeições ultra saudáveis, práticas e saborosas. Experimente os deliciosos pratos. Filé mignon com purê de baroa, tilápia ao molho cítrico ou frango ao molho pardo, entre outros. Ligando agora ou mandando um WhatsApp, você ganha 20% de desconto nesses pratos. Ou peça pelo site usando o código Bate-Papo Esportivo. Se você quer uma alimentação rápida, com praticidade e sabor, é só pedir na Orange. E o Atlético se representa hoje à tarde na Cidade do Galo para começar os preparativos para enfrentar o Uberlândia na quinta-feira. E o técnico interino do Atlético, Thiago Largue, falou aí sobre depois do clássico sobre o meia Elias, que tem sido tão cobrado pela torcida atleticana. Vamos ouvir. O Elias, a função dele é atuar como um segundo volante, né? Então ele ataca e defende. Primeiro ele defende, dá suporte em toda a organização ofensiva, a saída da bola, cria a linha de passe ali para o Gabriel, para o Léo, para o Patrick, até para o Fábio no caso, e joga com o Adilson fazendo a movimentação da bola, circulando de um lado para o outro e indo para frente, principalmente pelo lado direito. Essa é a função dele ofensiva, defendendo como um segundo volante ao lado do Adilson, defendendo na frente da área. E aí, Edu? O torcedor do Atlético tem questionado muito essa situação do Elias, até porque, né, como ponto de referência, pega-se o Elias, que passou pelo Corinthians e Flamengo, chegou à seleção brasileira, e no Atlético ele ainda não conseguiu desenvolver esse futebol. Você tem visto isso? Você acha que realmente, de repente, a torcida está pegando no pé muito do Elias, não tem nada disso? Mas como é que você vê ele nesse esquema do Thiago? Acho que tem um pouquinho de tudo. Essa resposta do Thiago foi uma pergunta do Vinícius Silveira, que é repórter lá da Transamérica. Eu sei porque eu estava trabalhando no jogo. E o Largue, ele explicou a função do Elias, que a gente já está careca de saber qual é a função do segundo volante, que tem a participação lá na frente, mas tem que marcar atrás. Só que para o segundo volante se mandar tanto como o Elias se manda, é preciso trabalho, treinar. Porque a hora que o Elias está lá, tem que ter outro cobrindo o Elias. E no clássico, eu não sei se o telespectador percebeu, no gol do Cruzeiro, o Elias saiu da direita, onde ele joga como volante, ali ao lado do Adilson, foi lá na linha de fundo, na esquerda, fazer um cruzamento. Ele errou o cruzamento, o Cruzeiro saiu com a bola, o Cabral caminhou meio gramado, sozinho, sem ninguém. O Adilson tentou o primeiro combate. E quem estava na posição do Elias era o Eric. E o Eric não é o cara para fazer essa função. Não é possível o Atlético esperar do Eric cobertura do volante, do Elias. E aí acabou havendo a falha do Léo Silva também e o gol do Raniel. A partir do momento que o Edilson foi expulso, o Elias tinha que jogar mais para frente, porque quando você tem um time com duas linhas de quatro, se o seu volante não chegar lá na frente também, meu amigo, você não vai passar por essa linha. E mesmo assim o Atlético não conseguiu. Mas, para resumir, o torcedor está certo quando cobra do Elias, porque ele está devendo, mas tem que ser com mais calma. Tem que analisar melhor a situação, se a culpa é do Elias ou se é de quem pede para o Elias fazer essa função e não treina bem quem vai cobrir o Elias lá atrás. Porque, Vinícius, a gente viu aí, no começo de temporada, o Elias tinha como companheiro de volante ali o Arouca. Trocou o treinador, veio o Adilson. Ganhou mais consistência o meio de campo do Atlético, mas, ao mesmo tempo, a gente sente ali no Atlético a falta de um homem que chegue e encoste mais no ataque. Não tem o camisa 10, então está tentando o Eric, mas o Elias, às vezes, ele fica, parece que perdido, porque às vezes ele está lá na frente e às vezes ele desguarda. A gente viu um Adilson muito exposto no Clássico, né? Jogou muito na marcação e o Elias, claro, naquela situação de querer ajudar o ataque, saindo muito. O Elias, às vezes, tem sobrado muitas funções para ele, né? Nesse meio campo do Atlético. Ele está tendo que fazer tudo meio sozinho, muitas vezes. Porque o Adilson é ali o principal jogador de marcação, o Thiago Largue, ele tem variado muito, né? Às vezes o Elias fazendo um papel mesmo de segundo volante, às vezes, muitas vezes, o Adilson como único volante, o Elias lado a lado ali com o Eric. Mas o Elias tem essa obrigação de ajudar o Adilson na marcação, que é difícil, porque os outros jogadores de meio do Atlético, o Eric está jogando ali não é por acaso, ele é um jogador que tem mais capacidade de chegar rápido para ajudar a defender, por mais que concorde com o Edu, que ele não vai ser o cara que vai roubar um monte de bola, mas ele é o cara que chega mais rápido para recompor ali, porque o Casares perde a bola, põe a mãozinha na cintura, até ver o que está acontecendo demora um pouquinho. O Atlético pode aproveitar e contratar o Usain Bolt, então, porque ele está aposentado, ele precisa de um cara rápido. Ele quer jogar bola. Fechou com o time da Unicef aí recentemente. Ele quer jogar bola. Mas o Elias tem essa obrigação, então, de ser muito rápido para voltar, e ele é o principal passador hoje do meio campo do Atlético. Contra o Tupi ele foi, lá na frente. Foi. Foi armador do Exatamente. Atlético. Aí ele tem a obrigação de aparecer na frente o tempo inteiro. Isso dificulta, porque o Cruzeiro, por exemplo, percebeu que o Atlético dependia muito da saída de bola do Elias, marcou o Elias e o Atlético ficou sem saída para jogar. Não conseguiu jogar no primeiro tempo. E agora, contra o Uberlândia, o Guilherme, o Otero não pode jogar. Então ele abre espaço, uma vaga aí.
tem alguns postulantes à vaga aí. Nós podemos pensar no Casares, Tomás Andrade, tem Luan, de repente ele pode, como a gente falou aqui, adiantar o Elias e colocar o Blanco no meio. O que você pensa? Eu faria isso, eu colocaria mais um volante, até para ajudar o Adilson ali no combate, e deixaria o Elias um pouco mais à frente, porque eu acredito que é onde ele joga melhor. Jogou assim no Flamengo, ele tinha mais liberdade, apesar de estar fazendo um trabalho de tentar fazer a armação de jogo, não é a do Elias. Talvez com o Casares fazendo esse trabalho, o Elias tendo uma certa liberdade, o Adilson e o Blanco na contenção, pode ser que o meio-campo do Atlético melhore. Eu tentaria isso, até porque o Otero tem sido o meio-campista ofensivo que tem mais sobressaído no Atlético. No Clássico foi assim. Tudo tentava pro Otero. Ou era os jogadores tentando cavar uma falta na entrada da área, ou o Otero nas cobranças de escanteio e faltas. Então, acredito que o Elias um pouco mais livre, com o Casares tendo essa responsabilidade de armar com 2 volantes na contenção, o meio-campo do Atlético poderia ficar melhor. A gente só não pode esquecer que o Elias no Corinthians, ele tinha Renato Augusto, sim, Jadson e Bruno Henrique ou Ralf. É uma qualidade. E no Atlético, desde que ele chegou e o Roger tentou fazer isso que você falou, nada deu certo pro Elias. Mas é onde eu acho que o Elias poderia, na atual conjuntura, render mais. Porque marcar ele não está marcando. O torcedor tem comentado que ele também está fora de forma. A gente não pode julgar o atleta, porque eu não estou lá, eu não vi ele subir na balança e não sou um fisiologista do clube para falar abertamente sobre isso. Mas uma foto circulou na internet, pode ser questão de ângulo, claro, mas de fato ele estava, me pareceu um pouco fora de forma. Então isso é questão de física, fisiologia. A gente não pode afirmar categoricamente, mas tecnicamente ele não está rendendo de jeito nenhum. Agora, Panzi, se já era difícil, um jogo contra o Uberlândia que está aí brigando, né, lá embaixo. Aí a gente pensa, o Atlético está com a ausência de um camisa 10, precisa de alguém para armar esse time e parece que ninguém quer pegar essa camisa 10. E o Otero, que é o jogador mais participativo do time, não vai estar em campo. Como é que você pensa na armação desse meio de campo aí? Eu estou curioso para ver como que o Atlético vai se comportar dentro de campo contra o Uberlândia, que é um time que está brigando para não cair no Campeonato Mineiro, se o Atlético vai ficar atrás da linha esperando o Uberlândia vir. Como ele ficou contra o Botafogo na Paraíba, contra o América, acabou dando certo. Mas será que vai ser assim contra o Uberlândia? E para mim não tem dúvida, é o Casares. Entra o Casares, vai para o meio, o Eric cai para um dos lados, o Roger Guedes do outro, e o Atlético está escalado. O Atlético precisa vencer e não dá para temer o Uberlândia. O Atlético não pode se preocupar com o Uberlândia que está caindo. Bom, vamos dar uma passadinha aí com a Ana Cláudia e o pessoal de casa para poder participar com a gente aqui. Vamos lá para os primeiros abraços de hoje, para quem participa com a gente pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Abraço para Alexandre Mendes, Marcos Araújo, Thiago Andrade, Lucas Tolentino e Wilson Silva. Tem uma pergunta aqui para você, Edu. Quem faz é o Matheus, do Cidade Nova, que é o seguinte. Edu, você não acha que para o planejamento do Galo dar certo, tem que definir a situação do treinador? Tem. O Atlético precisa, sim, primeiro... definir. A gente está até brincando, quando o Galante falou aqui do Thiago Largue, treinador interino, eu falei aqui em off, eu já não chamo ele mais de interino. Para mim, ele não é mais interino. Claro que oficialmente ele é o técnico interino, porque o Atlético não oficializou ele como treinador, acho que nem ganha para isso, mas, gente, ele é o técnico do Atlético. Quando a gente assiste os jogos do Atlético, desde que ele assumiu, quem que está na beira do gramado? Quem que vai para a coletiva sexta-feira na Cidade do Galo? Quem que libera os relacionados? Quem que escala o time? O nome é Thiago Largue. Então, ele é o treinador do Atlético hoje, até que o Atlético resolva. Então, eu não vou chamar mais o Largue de interino. Eu sei que oficialmente mas da minha boca, Eduardo Panzi não tem mais interino com o Largue. Tem mais perguntas aí, Ana? Tem mais uma aqui agora para você, Vinícius. Quem faz é o Alisson do Santa Efigênia. Ele quer saber se não está na hora do Léo Silva dar chance a um jogador mais novo. Ele teve dificuldades para marcar o Raniel no domingo. O Leonardo Silva foi muito mal, né? Achei que ele e o Fábio Santos, achei que jogaram muito abaixo do que podem render. O Leonardo Silva é um jogador que tem limitações físicas grandes, né? E que vão ficar cada vez maiores por conta da idade mesmo. É um jogador de 39 anos. Não é fácil no futebol competitivo como hoje você conseguir uma sequência, ele tem dificuldade na recuperação, ele tem dificuldade na questão da velocidade, então, de fato, teve muito problema com o Raniel. Eu acho que o Atlético precisa começar a trabalhar. Já precisava ter começado a trabalhar um substituto desde o ano passado, né? Mas como não conseguiu achar ainda, eu acho que o Maidana, o Matheus Mancini, eles precisam jogar mais, precisam pegar mais cancha para aos poucos ir assumindo essa posição de titular. Agora, outro jogador também que foi muito questionado pela sua atuação no Clássico
foi o Ricardo Oliveira. E o técnico do Atlético, agora eu vou chamar de técnico então, hein, Panzi? O técnico Thiago Lage falou aí sobre o Ricardo Oliveira. Pode ter certeza que a gente trabalha também em função dele, né? Se a gente pegar aqui desde que eu estou assumindo o time, a gente finalizou mais do que o adversário em todos os jogos, tá? Na sequência aí toda. E o Ricardo teve uma série de oportunidades. Hoje, realmente, ele estava bem marcado, né? Mas criou e tomou uma cotovelada, não falando de arbitragem, mas, né, vale a pena ressaltar que é uma coisa que a gente tem que cuidar pela qualidade do futebol, né? É um produto que a gente trabalha. E, enfim, mas o Ricardo tem muita movimentação, um jogador que cria muita oportunidade e certamente estamos trabalhando também para que ele renda. Guilherme, a gente está vendo aí as justificativas do treinador do Atlético falando sobre o Ricardo, mas no clássico ele foi muito mal. Até agora, esse desempenho do Ricardo, você acha que a torcida do Atlético está com saudade do Fred? Falar isso, o pessoal pode até me esperar aqui na porta da TV, porque a ida do Fred para o Cruzeiro foi muito polêmica. Mas Ainda é, né? Ainda continua polêmica. Mas eu vejo o Ricardo Oliveira como um excelente centroavante, né? Ele não vinha bem no Santos no ano passado, mas um 2016 dele foi excepcional. Ele não fez um 2017 tão bom quanto o ano de 2016. Só que crucificar o Ricardo Oliveira pelo momento do Atlético, falar que a culpa é exclusivamente dele pelo ataque não estar funcionando, é até um equívoco. A gente está vendo que o Atlético não está conseguindo jogar como um todo. O Thiago Largue tem tentado fazer o que pode, o Panzi falou muito bem, o Atlético tem jogado até como um time pequeno mesmo, estratégia de time pequeno. Espera o adversário vir, dá a bola para o adversário e depois tenta jogar no contra-ataque. Contra o Uberlândia, o Atlético tem que propor o jogo. Tem que propor o jogo. E aí o Ricardo Oliveira tem que fazer a diferença. Porque se ele não fizer a diferença contra o Uberlândia, com todo respeito ao Uberlândia, ele vai fazer a diferença no Campeonato Brasileiro contra quem? Então a hora dele aparecer também é agora. O que vale também para o Fred, que está lesionado, mas no Campeonato Mineiro, apesar de dar assistências, o que difere um pouco o Fred do Ricardo Oliveira é isso. O Fred não tá fazendo gols, mas ele tem sido participativo nos gols do Cruzeiro. O Ricardo Oliveira nem tanto. O Ricardo Oliveira é um coitado, né? É um pobre coitado que está lá na frente como centroavante e o time não tem ninguém para... O time não tem um trio de meias que joga para centroavante. Falta um homem pensante para poder municiar. Falando igual os comentaristas antigos, o Atlético tem 3 pontas para dar bola para o Ricardo Oliveira. Não tem aquele cara que enfia a bola para o Ricardo Oliveira. O Fred, eu julgo que ele está pior no Cruzeiro do que o Ricardo Oliveira no Atlético, porque o Fred tem. Ele tem Robinho, ele tem Thiago Neves e não faz gol. Ele participa, mas centroavante tem que fazer gol. Sim. Eu acho muito legal. O Fred está participando de 33,33% dos gols do Cruzeiro. Mas e gol? Ele não vai fazer gol? O Ricardo Oliveira tem feito os golzinhos dele, mas a bola não chega. A bola chega quadrada no pé do Ricardo Oliveira. Você levantou a bola, nós vamos falar sobre essa situação do Fred, porque o Raniel está pedindo passagem no próximo bloco, quando agora a gente vai falar do Cruzeiro. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos voltar falando do Cruzeiro, já se prepara para enfrentar a URT amanhã no Mineirão. Não sai daí.